Imagine se sua boa intenção pudesse se transformar no seu pior pesadelo. É exatamente isso que acontece em Canibais, o polêmico filme de terror dirigido pelo Eli Roth. Sim, o mesmo diretor de O Albergue, Feriado Sangrento, O Albergue 2, onde um grupo de ativistas americanos parte em uma missão para salvar uma tribo indígena na Amazônia peruana. Mas logo descobrem que estão entrando em um mundo onde a sobrevivência não é garantida e a própria vida pode ser a moeda de troca. Misturando gore meio extremo, suspense, eu vou dizer imersivo, mas a gente tenta, né? E crítica social, o filme tenta voltar àquele boom canibal que teve nos anos 70 e 80, ao mesmo tempo em que coloca o espectador no centro de um terror visceral, entre aspas, e chocante, entre mais aspas ainda. No vídeo de hoje vamos analisar o que torna Canibais tão controverso e discutir se ele realmente cumpre o que promete. O filme começa apresentando Justine, uma estudante universitária em Nova York, filha de um advogado influente ligado à ONU. Essa informação é muito importante. Ela leva uma vida confortável e comum até a conhecer Alejandro, líder de um grupo de ativismo estudantil, que luta por causas ambientais. Fascinada então pela paixão e ousadia do grupo, a Justine decide se juntar a eles mesmo sem entender completamente o perigo das ações que eles realizam. A missão deles é viajar até a Amazônia peruana para impedir que uma grande empresa destrua a floresta e expulse uma tribo indígena local. O plano é simples, na teoria, acorrentar-se ao redor das árvores e transmitir tudo ao vivo pelas redes sociais, obrigando a empresa a interromper as escavações por conta da repercussão internacional. Eles conseguem chegar até o Peru, liderados por Alejandro, sua namorada Cara, acompanhado por outros ativistas, que não são tão importantes, mas os mais importantes são o Jonah, o Lars, a Amy, a Samantha e alguns outros. E com a ajuda de um guia local, o grupo entra na selva e realiza o seu protesto sucesso. Justine, inclusive, é usada por Alejandro como um símbolo da causa. Como ela é filha de alguém pertencente à ONU, né, tá ligada a alguém muito importante, ela não poderia ser finalizada ali e usaram isso, né, usaram ela como moeda de troca pela vida dele. E ela ficou muito ofendida com isso, né, afinal ela poderia ter sido finalizada ali. Mesmo que o Alejandro tenha tido a garantia que eles não iam fazer nada porque eles estavam gravando e tudo mais. Só que logo após a ação, o grupo é preso ainda assim por militares locais e levado sob ameaça de armas. Alejandro então revela que tudo fazia parte de um plano para gerar repercussão. Eles seriam libertados assim que as câmeras registrassem o heroísmo dele. O problema é que após serem soltos, eles comemoram, né, afinal então, conseguiram, né, alcançar o objetivo deles e o avião que os levaria de volta à civilização, infelizmente, cai em plena floresta amazônica. E nessa queda, vários são arremessados do avião, ou falecem com os destroços, ou simplesmente metem a cabeça na hélice que ele viu que estava na frente dele. Eles então descem dos destroços após o acidente, um acidente muito feio, por sinal. Não é feio de mal feito, é feio porque foi um acidente bem pesadinho até bem feito. Me surpreende muito isso aqui também, tá? E os que sobreviveram tentam montar plano, mas nem tem tempo para isso, porque eles são atacados por uma tribo indígena que já mete uma flechada na cabeça da Kira. E o Alejandro tem essa reação. Isso, meus amigos, se chama cinema. Os jovens são sedados e levados pela tribo até o seu local de moradia, e lá são colocados em jaulas, menos o Jonah, que é levado até um tipo de altar, preso, finalizado, pouco a pouco sendo arrancado os olhos, a língua, os braços, as pernas, bom, ele todo, né, sendo distribuído como comida para os nativos. E aqui nós sabemos que essa tribo se trata de uma tribo de canibais. Olha o nome do... Eu amo! Olha o nome do filme aí, caramba! Os amigos vendo isso, quer dizer, amigos eu acho um pouco demais, né? Os conhecidos, as pessoas ali do grupinho vendo isso, ficam horrorizados já vendo o seu futuro. E aqui ainda descobrimos que o Alejandro fez isso tudo por mídia. Ele não estava fazendo isso pelo ambiente, nem nada do tipo, não arriscou a vida de todos ali porque ele acreditava na causa. Não, meus amigos, ele fez tudo isso que ele queria ficar famoso na internet. Eu acho que isso se chama crítica social foda. E aparentemente as escavadeiras, né, de outro grupo, de outra equipe de pessoas que estavam tentando ali, né, desmatar a floresta, apareceriam em 3 dias. Ou seja, eles só precisam esperar, aparentemente. Mas a Justine tem uma sorte danada e acaba fazendo amizade com uma garotinha da tribo. Mas logo é levada junto com as outras 2 meninas para serem
analisadas, aparentemente buscando quem é a virgem do grupo. E pelo jeito encontram o que queriam com a Justine. Fazem uma pintura em seu corpo e a mandam de volta para a cela. Até o momento a gente não sabe exatamente o que eles estavam tentando fazer. Na real, a gente não sabe em nenhum momento do filme, isso nunca mais vai voltar à tona, não. A gente não sabe exatamente que tipo de ritual eles estavam tentando fazer. Mas isso não é importante no momento, porque a Samantha, uma das integrantes do grupo de ativistas, consegue sair da jaula. Foge pela mata. A gente até pensa que ela conseguiu, até ver as crianças da tribo brincando com o que parece ser pele com uma tatuagem igual à da moça. Eu acho que, né, talvez ela tente, só talvez. A Ellie vê isso e pensa, ai, quer saber? Entre morrer e morrer, eu prefiro morrer. E decide cortar seu próprio pescoço. Os amigos, sem mais o que fazer, decidem usar um pouco da plantinha verdinha, se é que vocês me entendem, colocando no corpo da Ellie e deixando os indígenas na maior brisa que vocês vão ver em um filme. Cara, tava numa situação que, olha, eu vou te contar. Então a Justine e o Daniel conseguem fugir, deixando o Lars e o Alejandro, que decidiu ficar. Mas não fica sozinho, porque logo a Justine é capturada de novo e presa. Já o Daniel é torturado e finalizado pelos indígenas. A Justine, que parece estar prontinha para algum tipo de ritual, é salva pelo gongo quando a construtora realmente aparece e começa o ataque ao povo. Todos vão para a luta, deixando as crianças de guarda. Mas a criança que ficou amiga da Justine decide ajudar e liberta a garota. E claro que a menina aproveita o momento e foge. E ainda deixa o Alejandro para trás. Ela até consegue chegar até onde está essa briga toda, onde essa briga está acontecendo contra os indígenas, e é salva, finalmente conseguindo fugir. Dias depois, ela dá uma entrevista e a Justine, de uma forma calma, mas claramente perturbada, decide mentir. Ela afirma que a tribo foi pacífica, que não houve violência em momento nenhum e que os outros morreram num acidente de avião. Ou seja, ela encobre completamente o canibalismo, os rituais e aquele todo horror, né, que ela presenciou durante aquela tribo. Essa escolha dela tem um peso bem simbólico. De um lado, parece ser um tipo de forma de autopreservação, já que ninguém acreditaria na história verdadeira, ou talvez até acreditassem, né, a gente não sabe. De outro, uma espécie de respeito pela tribo, pode ser também, porque ela sabe que se contasse o que viu, os militares voltariam lá e exterminariam todos. E também há uma culpa, né? Afinal, tudo começou com o grupo dela invadindo o território dos Yahuás, se eu não me engano, em nome de uma causa que se revelou mais egocêntrica do que altruísta. E quando o interrogador pergunta se ela tem certeza do que está dizendo, Justine apenas sorri levemente e confirma, sim, eles eram pacíficos. Essa frase no final é irônica, é meio amarga também, né? Porque o público sabe o que realmente aconteceu. Ela tá mentindo, mas por razões complexas, a gente não sabe exatamente o porquê. E nos créditos, há uma cena extra em que a Justine recebe uma ligação dizendo que há imagens de satélites mostrando um homem branco entre os Yahuá, o que indica que o Alejandro ainda está vivo. A irmã dele aparece, na verdade, querendo falar com a Justine, e o filme termina com o final em aberto, sugerindo uma possível continuação. E até hoje nunca aconteceu. Canibais é um filme que, sinceramente, eu não curto não, galera. Ele tem uma proposta interessante, tenta resgatar uma vibe, assim, de filme de exploração dos anos 70, tipo Holocausto Canibal. Não vamos comparar muito não, que até dá gatilho. Mas o resultado acaba sendo mais desconfortável do que impactante. Não mais desconfortável que o Holocausto Canibal, né? Mas o filme em si, Canibais, é desconfortável. A ideia de mostrar como pessoas comuns acabam se envolvendo em algo muito maior e mais perigoso do que se imagina até poderia render um bom suspense, mas o filme exagera tanto na brutalidade que a mensagem se perde no meio do choque. O Eli Roth sempre foi um diretor que gosta de provocar, né, de causar incômodo, e aqui ele faz isso ao extremo, viu? As cenas, assim, são pesadas entre aspas, só pela violência, né, mas pela sensação constante de desespero e tudo mais. Só que o excesso faz com que tudo pareça meio gratuito, mais voltado para chocar o público do que para construir uma tensão verdadeira. E outro ponto que me incomoda aqui é que os personagens são muito
mal desenvolvidos. Fica difícil criar empatia por eles e quando o terror começa, o impacto não existe. A Justine é a única com algum arco real, mas até ela termina a história mais como vilã do horror do que como alguém que realmente, sei lá, foi transformada por ele. Ela é muito chata. O filme até tenta deixar algo mais simbólico, com ela mentindo no depoimento e protegendo a tribo, que adiciona um tom de ambiguidade até interessante. Mas no geral, Canibais é aquele tipo de filme que você termina com uma sensação estranha. Não porque ele te fez pensar, mas porque, sei lá, ele te esgota. É essa a palavra que eu tava querendo achar. Ele te esgota. É o tipo de obra que quer incomodar e até consegue, mas sem entregar algo realmente significativo por trás disso. Não que todo filme precise, mas ele tem a intenção de entregar, sabe? Deu a entender que ele queria entregar alguma coisa. E ele não entregou, entendeu? Ah, vou fazer o que? Ele não entregou. Em resumo, o filme tem potencial, tem boas ideias em alguns segundos, mas acaba se perdendo no próprio excesso. Pra quem gosta de terror extremo, entre muitas aspas, pode até funcionar, mas pra mim é uma experiência que mais cansa do que marca. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Me conta aí o que você acha desse filme, deixem aqui nos comentários também, tudo bem? Se você não concorda também com a minha opinião, não tem problema, deixe aqui nos comentários também, tudo bem? Bom, muito obrigado pela atenção e paciência, até a próxima e tchau!